Tudo começou quando a gente fez um retiro, né, vocacional no ano de 2010, quando o centro vocacional se atuava na nossa paróquia, em Laranjal, Nossa Senhora Auxiliadora. E na época a gente fazia discernimento para ver se a gente ia começar a namorar ou se ia ficar apenas na amizade. Nós acabamos nos apaixonando pelos casais, né, pela vocação matrimonial, né, da forma que eles apresentaram pra gente. O Ivan teve essa vivência dentro de casa, mas eu não tive. E a gente acabou se apaixonando. E a gente procurou, né, seguir as orientações daqueles casais e usar eles como exemplo. Começamos a procurar aqueles casais para poder nos dar orientação, formação, e eles apresentaram para a gente o itinerário de preparação para o matrimônio, que eram formações mensais, e no qual aqueles casais mesmos que passavam formações e a gente, né, colocou aquilo como compromisso, como prioridade na nossa vida, porque era uma formação todo mês que a gente tinha para o nosso futuro matrimônio. Foi muito importante essa formação, porque nós fizemos amizades. Então, quando a gente tinha dificuldades no nosso namoro, né, até mesmo na própria preparação para casa, não comprar casa, alugar casa, fazer festa, não fazer festa, todas essas coisas, com quem passar o Natal, com qual família, essas coisas a gente ia conversando com os nossos amigos. Eles davam alguns toques a se seguir, né? Então, se a gente tinha dificuldade com o conhecimento do outro, né? Então eles passavam alguns gestos concretos, né? Sempre rodavam em torno dos mesmos, diálogo, oração. Quando a gente saía um pouco do foco, a gente ia na formação e a gente retomava aquilo, né? Assim como a gente tem, às vezes, ao longo da semana, a gente vai se deixando levar pelas dificuldades. Quando no final de semana você volta para aquela vivência de pastoral, ou você vai à Santa Missa, participa de uma adoração, isso faz você retomar ao primeiro amor, retomar para o foco e para aquilo que você quer seguir. E a formação, ela fazia isso no nosso relacionamento, no nosso namoro, no período de noivado, né? Muitas das vezes a gente chegava na formação, por exemplo, teve uma vez que nós fomos na formação, a gente foi brigando no carro, se desentendendo, e a gente chegou lá, o tema era temperança. E na formação fazia com que você voltasse, né, aquele primeiro amor voltasse para a caminhada, para o foco. Esse curso de formação da FMC, a abrangência de temas nos deu uma possibilidade muito grande de antecipar muitas discussões, né, no nosso namoro já, né? Muitas das coisas que a gente só pôde experienciar mesmo no casamento, a gente conseguiu antecipar muito, né? A divisão financeira, programação do tempo, até mesmo os nossos sonhos, nossos projetos, o que a gente pensa de fazer da nossa vida. Tudo isso a gente já começou a discutir e já a se entender mesmo, a criar um entendimento entre a gente muito antes da gente casar, né? Isso facilitou muito os passos que a gente dá hoje, né? Hoje a gente já está com a nossa filhinha, já tem 1 ano, né? Até a criação dela, coisas que a gente já pensaria de fazer, a gente já tinha essas conversas, né? E os temas nos trouxeram muito essa possibilidade, né, da gente já discutir coisas antes que elas acontecessem, né? Então, quando a gente passava, né, como foi o começo do nosso casamento, o período do noivado, né, a relação com os familiares, muitas dessas coisas a gente conseguiu antecipar por conta da temática das formações mesmo, né? Então, foi uma riqueza muito grande que a gente conseguiu trazer para a nossa vida hoje matrimonial. Hoje a gente já tem 5 anos de casado, e quando a gente começou aí nas formações ainda como namorado, ainda quando era o centro vocacional, foi uma coisa assim, uma riqueza que não teve parâmetro, assim. Quando eu descobri, foi algo que a gente colocou muito como prioridade. A gente se encantou e foi assim, isso a gente não vai perder. Era um trabalho único, assim, não tinha em outro lugar, né? Se você não fosse ali, não tinha em outro lugar para... Não formação nenhuma, mas com aquela riqueza de detalhes, né? Logo assim que a gente casou, nós fomos chamados a estar à frente do trabalho, e foi algo que foi tomando conta da nossa vida, assim. Muitos casais fizeram parte da nossa história com essa doação pelo tempo, né? Da doação da história de vida, do testemunho. E quando a gente foi percebendo, né, que aquilo já estava como uma parte mesmo, né, até da nossa vocação mesmo, toda a formação que a gente tinha recebido, eu me sentia sendo ingrato, assim, se eu não passasse à frente, né? Se a gente não seguisse essa corrente, né, de tudo que já fizeram pela gente. Eu tenho muito isso no meu coração, assim, de estar meio que retribuindo o que fizeram por mim, né, passando esse trabalho à frente.
E foi muito bonito quando essa missão se materializou na FMC, né? Hoje a gente já está iniciando o nosso 3º ano de trabalho e muitas outras pessoas foram se aproximando. Quando a gente vai vendo o testemunho das pessoas, né, de que o trabalho influenciou de alguma maneira, né, de agradecimento, não a gente, mas a obra mesmo, né, a missão que é essa preparação remota para o matrimônio, porque infelizmente pouquíssimas pessoas católicas mesmo têm esse entendimento da importância que tem o matrimônio, né? Entende essa obrigação que a igreja coloca de que é para sempre, né? E eu gosto muito de comparar com a vida acadêmica, né? Às vezes você pode fazer uma faculdade e não ser para sempre, você pode mudar de curso, você pode desistir da profissão ou até mesmo descobrir alguma outra coisa dentro da profissão, e o matrimônio não, né? O matrimônio é um chamado que Deus nos dá e é até a morte, e quando você entende isso, começa a colocar isso em prática na sua vida, desde o sim lá do altar e tal, a gente vai entendendo o quanto a gente tem que se preparar para aquilo, porque é uma mudança muito grande de vida. Fazer parte desse trabalho faz também com que a gente aprenda, é uma forma, não só porque a gente está na equipe, mas a gente também aprende muito, né? Hoje a gente está com a nossa filha de 1 ano, mas já tem casais que têm filhos, né, com mais idades, há mais tempo, mais filhos, então a gente acaba lidando, vendo, né, esses casais com os filhos e são exemplos pra gente também, assim como também tem alguns casais que são noivos, né, acabam usando os casais que têm pouco tempo de namoro como exemplo, podendo participar, né, então existe sempre aquele casal que passou por aquela dada dificuldade que você pode estar conversando também, e também os casais que vão na formação, que trazem realidades diferentes pra gente, a gente acaba, sabe, aprendendo também com esses casais. E uma das piores formas que tem de se viver, não só o matrimônio, mas principalmente o namoro e essa preparação pré-matrimonial é a solidão, né? Porque às vezes o casal vai se fechando dentro de si e aí os amigos já falam que porque depois que você começou a namorar, a gente não te vê mais. Às vezes o casal vai se isolando de tudo e vai principalmente se isolando da igreja, né? Vai se isolando do convívio. Uma das principais virtudes que tem no trabalho da FMC, né? De que a gente une pessoas que têm um objetivo em comum. Infelizmente, às vezes as nossas amizades que a gente tem no mundo nos aconselham coisas que a gente não acredita, né? Então no momento de dificuldade vai falar, pô, sai, mulher tem um monte no mundo, você tá aí com essa pessoa que não te dá valor ou qualquer coisa do tipo. Uma coisa que eu tenho muito forte é que às vezes Deus nos permite viver certas coisas porque Ele precisa de alguém para dar testemunho, né? Então nada mais forte do que um testemunho de alguém que viveu, né, a dependência química e saiu, né? Eu que nunca vivi, se eu quiser falar sobre isso, às vezes a pessoa que está na realidade vai olhar e falar, pô, mas você não sabe do que você está falando. Deus capacita os escolhidos.